Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre sabedoria. O livro de Provérbios da Bíblia, mesmo se você não crê em Deus, mesmo se você não está interessado em desenvolver esse relacionamento com Deus, eu sugiro a leitura de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele traz a sabedoria. É, Todas as pessoas assim que eu percebo que não conheciam nada da Bíblia e começaram a ler por Provérbios, começam a perceber que a Bíblia ensina muita coisa. E, enfim, a par dessa introdução, eu queria falar aqui sobre esse versículo que muitas pessoas questionam essa ideia de temer a Deus. E aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, fala assim: Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E muitas pessoas pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. E não é nada disso. Quando você teme alguém, você tem obediência a essa pessoa, você tem respeito. Você não precisa ter medo de Deus, porque Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha uma vida plena. Só que o mundo vai sempre te contar histórias no sentido de que Deus está te oprimindo, que Ele não permite que você faça isso, que faça aquilo. Não. O temor a Deus é saber que você não sabe nada, é saber que a gente não sabe nada. É como um pai com um filho. O pai fala: filho, não vai ali, porque ali é perigoso. E o filho pensa: não, meu pai não sabe de nada, eu é que sei, vou lá, pronto, e acontece alguma coisa ruim. Não foi o pai que permitiu ou que proporcionou aquele mal. Foi o filho que desobedeceu, foi o filho que andou fora do caminho do que o pai tinha preparado. E muitas vezes você se questiona por que Deus está permitindo que você passe por determinada circunstância, mas a verdade é que você desafiou isso. Você quis sair do cuidado de Deus. Você se colocou fora desse cuidado e depois vem questionar: mas o Senhor permitiu. Mas a escolha de sair debaixo das asas de Deus, debaixo do cuidado de Deus, foi sua. E o temor e a sabedoria, você adquire essa sabedoria quando você tem respeito a Deus. Quando você, nessa questão de temer a Deus, para mim, o primeiro pensamento relacionado a isso é saber que nós somos ignorantes. O ser humano ainda não alcançou nem perto de todo o conhecimento que existe e tem a arrogância de achar que não existe um Criador, de achar que as histórias da Bíblia são mentiras, que são histórias para dominar os outros. Não, isso aqui é só a verdade. É basicamente só a verdade. Mas é mais fácil ser ignorante, ignorar a própria história da humanidade, ignorar o conhecimento que foi sendo passado de geração em geração através de Deus, através da ação do Espírito Santo, e achar que sabe tudo. Que você sabe mais do que aqueles que viveram antes, aqueles que viveram mais, aqueles que de fato temem a Deus, aqueles que conhecem as leis que regem o universo. E toda essa arrogância é exatamente o contrário da sabedoria. Aqui também em Provérbios também vai dizer que a arrogância, né, a falta de humildade, a falta desse conhecimento, daquela coisa até que o filósofo fala: só sei que nada sei. Isso também vai ser o princípio da desonra, o princípio da humilhação. Porque todo aquele que se exalta vai ser humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Tudo isso os provérbios, a sabedoria que tem aqui na Bíblia vai nos ensinando. Então, o primeiro ponto é ter a consciência de que não se sabe tudo e com humildade buscar em Deus esse conhecimento. Procurar entender porquê das circunstâncias, procurar entender as causas e os efeitos do que se faz, porque é aquela coisa que eu sempre falo: ninguém brinca com a lei da gravidade. Todo mundo acredita nela. Mas você não vê a lei da gravidade, mas ela existe. Então você nunca vai se jogar de um lugar alto, você nunca vai estar desatento com essa questão, porque você sabe que aquela consequência é imediata. Mas existem leis que regem o universo que não são imediatas, como, por exemplo, o plantar e colher. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Só que existem determinados frutos, determinados legumes que você planta e ele tem um tempo de colheita, até a colheita, mais rápido. Existem outros que são mais demorados. Existe também o tempo de descansar a terra. Existem várias questões que eu também não tenho muito conhecimento, não vou ficar falando, porque eu ignoro a parte da agricultura e tudo, mas a gente sabe. E na vida também é assim. Às vezes você pensa que você teve uma determinada atitude má e que nada aconteceu ali naquele momento, mas depois você vai lá e colhe o resultado daquilo. E aí você se pergunta: mas por que isso está acontecendo? Não, foi o que você plantou ali atrás. Assim como você também pode estar plantando muitas coisas boas, você pode estar se esforçando, fazendo a sua parte e não estar tendo o retorno, porque talvez esse seja um fruto mais demorado, mas não significa que você não vai colher. E dentre tudo isso, a gente vai crescendo em conhecimento quando a gente tem a humildade de reconhecer que não sabe tudo, que precisa do cuidado e do amor de Deus, e através desse cuidado, Ele vai nos ensinando. Através das experiências que vamos vivendo, ao invés de, quando você enfrentar algo complicado, que você não queira, ao invés de ficar se vitimizando ou
perguntando a Deus, ai, por que isso? Por que comigo? Sempre acontece comigo. Em vez de falar essas frases clichês, fala que, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar em mim para que isso não volte a acontecer, que eu não volte a me sentir assim? E tenha a certeza, se você tiver essa humildade de saber que você pode estar errando sem ter a consciência de estar errando, porque normalmente as pessoas não querem errar, querem acertar, mas às vezes a gente erra, mesmo com boa intenção. Se você tiver essa humildade de reconhecer que pode ter errado, que pode estar em falha em alguma coisa, você vai se colocar diante de Deus e certamente Ele vai colocar no teu coração a resposta. Ele vai te mostrar o que é que precisa ser mudado, ou se simplesmente você precisava enfrentar aquela circunstância para te fazer mais forte e até mesmo para ajudar outras pessoas que vivenciaram essa circunstância também. E que Deus possa te encher com a sabedoria dele, com o Espírito Santo, para que você se fortaleça na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.